Oi, gente! A nossa aula hoje vai ser sobre o Teorema de Tales. Bem, antes de falar do teorema, né, eu vou mostrar para vocês o que são feixes de retas paralelas. Né? Feixe de retas paralelas é quando a gente tem duas ou mais retas paralelas. Então, eu dei dois exemplos aqui, né? Com 3 e aqui com 4 retas. Então, isso aqui são feixes de retas paralelas. Agora a gente vai falar sobre as retas transversais sobre essas retas paralelas. Aqui, gente, então eu coloquei 3 retas paralelas, A, B e C, e tracei 2 retas transversais, a T e a R. E eu marquei os pontos onde a reta transversal corta as retas paralelas, tá? O que diz o Teorema de Tales? O que ele fala, né? Ele fala o seguinte: um feixe de retas paralelas determina em duas transversais segmentos proporcionais. Então, gente, o que é um segmento proporcional? Primeiro, a gente tem que saber o que é uma proporção. Mas antes de saber o que é uma proporção, a gente tem que saber o que é a razão. Então, eu vou botar para vocês aqui o que é a razão. A razão é uma divisão, é uma fração. Então, a razão entre dois números AB é você escrever A sobre B. E o que é uma proporção? A proporção é a igualdade de duas razões. Então, vou botar aqui um exemplo de proporção. Vou botar só a letra, tá? A sobre B, C sobre D. E aí, né, quando a gente vai calcular a proporção, esse vezes esse, A vezes D, tem que ser igual a B vezes C. Quando isso acontecer, isso aqui é chamado de proporção, tá? Só relembrando o que é a razão, o que é a proporção, para a gente falar dos segmentos proporcionais. Tudo bem, gente? Então, a proporção é uma igualdade de duas frações, onde a gente faz a multiplicação cruzada. E essa multiplicação, as duas têm que ter dois valores. Se tiverem valores diferentes, essas razões não são proporcionais. Então, vamos voltar lá para nossas retas transversais. Então, o que o Teorema de Tales diz? Esses feixes de retas com essas transversais formam segmentos proporcionais. Então, eu peguei a régua e eu medi, né, esses segmentos aqui, tá? E esses segmentos deram, aqui deu 2, aqui deu 4, aqui é 3 e aqui deu 6. Bem, ele disse que são segmentos proporcionais. Então, a gente tem que fazer a proporção, tá? Eu vou botar aqui do lado. Então, eu vou escolher o segmento AB sobre o segmento BC, tá? Então, eu estou formando aqui uma fração de dois segmentos. Eu sei que o pedaço de A até B vale 2 e de B até C vale 4. Então, vai ser 2 sobre 4. Se a gente simplificar aqui, né, vai dar 1/2. E eu vou pegar segmentos desse lado daqui, da reta R. Eu vou pegar MN, como eu peguei AB, segmento de cima, eu vou pegar o segmento de cima também aqui. E NP, que é a parte de baixo. E aí eu peguei os valores, as medidas, deu 3 sobre 6, se a gente dividir por 3, a gente vai observar que deu 1/2. Então, o que significa dizer? Significa dizer que AP sobre BC é igual a MN sobre NP, tá? Porque deram as mesmas medidas, então significa dizer que essas frações, elas são proporcionais, ou seja, que esses segmentos aqui, eles são proporcionais. Então, tá aí provado, né, que existe segmento proporcional entre feixe de retas paralela e as retas transversais. Bem, eu posso escolher outro pedaço, por exemplo, eu posso escolher
de A até C, por exemplo, né? De A até C sobre BC, tá? E aí eu vou ver que de A até C eu tenho essa medida toda aqui. 2 mais 4, né? Que vai dar 6. E B sobre C dá 4. Se a gente dividir por 2, vai dar aqui 3 e aqui vai dar 2. Bem, se eu escolhi A até C, né? Eu vou escolher de M até P. M até P. E eu escolhi o segmento de baixo, de B a C, então eu vou escolher de N a P. De N a P, a gente vai ver que de M a P vai ser 9, porque é 6 mais 3. E de N a P, 6. Então, agora a gente vai dividir por 3, né? E aí a gente vai ver que deu 3 sobre 2. Ou seja, essas duas razões, né? Elas são proporcionais. Então, esses dois segmentos, eles são proporcionais. Eu poderia escolher um outro, né? De A a C, sobre A a B. Enfim, você pode fazer qualquer relação entre esses segmentos, né? Mas observando, se você escolheu a parte de cima primeiro, você tem que escolher a parte de cima do outro. Se você escolheu a parte de baixo, você tem que escolher a parte de baixo do outro. Se você escolheu tudo, você vai ter que escolher tudo do outro. Ele tem que ser proporcional, tá? O que você escolher aqui, você vai ter que escolher aqui também. Então, é isso aí, gente. Tá aí a comprovação do Teorema de Tales. Então, agora, a gente vai fazer alguns exercícios, né? Onde eu não vou saber todos os valores dos segmentos, né? Eu vou aplicar o Teorema de Tales para determinar os segmentos que eu não sei, ok? Então, vamos lá. Bem, então vamos aplicar o Teorema de Tales, tá? Eu vou mostrar para vocês 4 figuras que a gente vai resolver aqui. Essa aqui é a primeira, tá? Que a gente vai resolver. Essa aqui é a segunda que a gente vai resolver. Essa aqui vai ser a terceira que a gente vai resolver, tá? E essa aqui vai ser a quarta. Então, gente, vamos para o nosso primeiro exemplo. Eu botei nas figuras, porque a gente vai ver 4, né? A, B e C são retas paralelas e ele quer achar o valor de x. E a gente vê aqui que nós temos duas retas transversais, então isso aqui é o Teorema de Tales. Então, vamos aplicar, né, o Teorema de Tales. Então, eu vou começar por esse lado aqui, tá? Eu vou botar que 6, que é esse pedaço aqui, está para x. O que é 6 está para x? É 6 sobre x é igual 10 está para 2. 10 está para 2, que é 10 sobre 2. E aí, segmentos proporcionais, nós vamos fazer a multiplicação cruzada. Então, 10 vezes x, 10x. 6 vezes 2 dá 12. O 10 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo, né? E aí, a gente pode dividir aqui por 2, simplificar por 2, que vai dar 6 sobre 5, que isso aqui a gente pode resolver ou pode deixar na forma de fração. Então, a gente vê que o x é 1,2, tá? Então, aqui, né, é 1,2. Então, quando a gente botar esse sobre esse e esse sobre esse, vai dar o mesmo valor. Então, a resposta é essa aqui, ou na forma de fração, não tem problema. Nosso segundo exemplo, a gente observa que as retas paralelas, elas estão na vertical, tá? Elas estão em pé, não estão como o primeiro exemplo, né? Que estão na horizontal. Não tem problema, basta você virar a folha que aí as retas vão ficar na horizontal. No caso, elas vão ficar mais ou menos assim. Mais ou menos não, ela vai ficar assim, né? E aí, a gente vai fazer a relação, né? Dos segmentos proporcionais. Eu vou pegar o de cima sobre o de baixo, então vai ficar x sobre x mais 2. Gente, olha só,
Quando tiver dois termos, sempre bota entre parênteses, que a gente não sabe o que vai acontecer depois, tá? E vou botar 3 sobre x menos 2. Então, 3 sobre x menos 2. E aí, a gente vai aplicar a propriedade, né, da proporcionalidade e multiplicar cruzado. Então, eu vou ter x vezes isso aqui, tá vendo? O que eu botei entre parênteses? Sempre bota entre parênteses, quando tem dois termos. E 3 vezes isso tudo aqui, tá? Se não botar o parênteses, o aluno, ele às vezes, ele só multiplica o primeiro termo e não multiplica o segundo. Então, a gente aqui montou, né? E aí, ficou desse jeito. Então, agora a gente vai fazer a propriedade distributiva, né? X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2 vai ficar menos 2x. Iguala, distributiva novamente, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6, positivo, né? Isso aqui a gente observa que é uma equação de segundo grau que vai dar, né? Infelizmente, a gente vai ter que calcular a equação. Então, o que a gente vai fazer? Passar tudo que está desse lado para o outro lado e igualar a zero. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2x. Esse aqui é positivo, vai passar para o outro lado negativo. Esse é positivo, vai passar para o outro lado negativo. E vamos igualar a zero. Temos algum termo semelhante? Temos esse com esse, tá? Então, a gente vai resolver esses dois. Então, vai ficar x ao quadrado. Dois números negativos, vai manter o sinal e vai somar. E aí, aqui a gente está na equação de segundo grau, que vamos calcular primeiro o valor de delta, né? Que é b ao quadrado, menos 4ac. Antes, a gente tem que saber qual é o valor de A, qual é o valor de B, qual é o valor de C. A é 1, né? B é menos 5 e C é menos 6. Então, vamos lá. Delta vai ficar, então, B, que é menos 5, entre parênteses, gente, porque está elevado ao quadrado, né? E ele é negativo, menos 4 vezes A, que é positivo, eu boto entre parênteses também, e C, que é negativo, olha só, né? Facilita a gente no cálculo depois, que dificilmente você vai errar quando você bota no parênteses. Então, menos 5 ao quadrado vai dar 25, né? Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, né? Então, vai ficar aqui positivo. E aqui vai ser 4 vezes 6, 24. Somando os dois, vai dar 49. Então, aí a gente vai para a fórmula, né? Que vai ficar x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. E aqui vai ficar menos b, que ó, b é menos 5, né? Então, vamos botar novamente entre parênteses, não errar. Mais ou menos raiz quadrada de 49, né? Sobre 2 vezes 1, que A é 1, né? Então, continuando aqui, ó, x é igual, esse menos com menos vai virar mais, 5, mais ou menos, raiz de 49 é 7, sobre 2 vezes 1, 2. E aqui, ó, a gente vai dividir, né? Mais 5 mais 7 aqui, sobre 2, e mais 5 menos 7 sobre 2 aqui. Mais 5 mais 7, 12, sobre 2, que vai dar 6. E mais 5 menos 7 vai dar menos 2, porque prevalece o sinal do número maior e diminui, tá? Sobre 2, que vai dar menos 1. Bem, como aqui a gente está falando de segmento, né? Não existe segmento negativo, né? Então, para a gente, o valor, né? O resultado vai ser 6. Esse aqui tá fora, porque não tem valor de segmento negativo. Ok, gente? Então, vamos para o nosso terceiro exemplo. Gente, esse aqui é o terceiro exemplo, tá? Eu peço para calcular valores de x e de y, tá? Então, vamos prestar atenção que nós temos duas incógnitas onde a gente vai ter que determinar essas incógnitas, tá? Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o x ou vamos fazer o y, né? O x vai ser mais fácil de você fazer, né? Que esse, se você fizer, né, esse sobre esse é igual a esse sobre esse, você só vai ter x, e aí você vai resolver. Agora, se você fizer y
né? Que é isso tudo aqui sobre isso aqui, e isso tudo aqui sobre isso aqui, eu vou ter x e y ao mesmo tempo, então não vai dar para resolver. Então, primeiro a gente vai calcular o x. Então, eu vou escolher esse primeiro termo aqui, 3x, sobre esse aqui. Então, vai ficar 3x sobre 6, e esse aqui com esse aqui, tá? 2 sobre x mais 3. Olha, x mais 6. X mais 3, tem que botar entre parênteses, tá? Para facilitar o cálculo depois. E aí, a gente vai multiplicar cruzado. 3x, multiplicando, né? Por x mais 3 é igual a 12. Vamos fazer distributiva. 3x vezes x, 3x ao quadrado. 3x vezes 3, 9x. E igual a 12. Agora, a gente vai, isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Infelizmente, temos que resolver, mas nada tão complicado. Vamos passar o menos 2 para o outro lado, então vai ficar 3x ao quadrado, mais 9x, ele positivo vira negativo, igual a 0. Gente, você tá vendo que todos esses números 3, 9, 12 são múltiplos de 3? Então, a gente pode dividir por 3, tá? A gente só pode fazer isso quando todos os números A, B e C são múltiplos. Então, no caso, 3 dividido por 3 vai dar 1, então vai ficar x ao quadrado. 9 dividido por 3 vai dar 3x, né? E menos 12 dividido por 3 vai dar menos 4. Aí vai facilitar muito o cálculo da gente, porque aí, agora nós temos números pequenos. Quanto menor o número, mais fácil, tá? Então, o delta tá aí. Vamos calcular o delta, né? Antes, né? Vamos ver quem é A. A é 1, B é 3 e C é menos 4. Então, vamos lá, prestar atenção aqui, né? B é 3, 3 ao quadrado, gente, ele é positivo, mas eu tenho mania de botar tudo entre parênteses. Eu acho que, não sei se é trauma, mas eu gosto de botar mesmo positivo, tá? Tenho medo de errar. Então, vamos lá. Não é porque eu sou professor de matemática, eu não posso errar. Claro que eu posso. Então, menos 4 vezes A, que é 1, né? E vezes C, que é menos 4. Então, 3 ao quadrado vai dar 9. Aqui eu tenho um negativo com positivo, que vai dar negativo. O negativo vai dar positivo. Ou seja, vai dar mais, né? 4 vezes 4, 16. E aí, isso aqui vai dar 25. Nossa, beleza, viu? Bem mais fácil, né? Imagina a gente ter que fazer essa aqui, né? Ia ficar um número bem maior, mas você ia achar o resultado, mas ia ter mais trabalho. Agora, vamos achar o valor de x, né? X é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, né? Então, vai ficar menos o valor de b, que é 3, ó, b é 3, então vamos lá, menos 3, aqui não vou botar entre parênteses não, porque eu já sei que menos, e aquele lá é mais, então vai ficar menos 3, mais ou menos, raiz de 25, né, sobre 2 vezes a, que agora é 1. E aí, ó, olha como é que vai ficar aqui, menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5, né, sobre 2, 2 vezes 1, 2. E aí, a gente vai, ó, dividir. Aqui eu vou botar menos 3 mais 5 sobre 2. E aqui embaixo eu vou botar menos 3 menos 5. Vamos separar, né? Aqui a gente vai fazer uma diminuição, porque são sinais trocados. Manter o sinal do número maior. No caso, vai ficar positivo, né? Então, vai ser 2 sobre 2, que vai dar 1. E aqui, dois números negativos, né? Dois números negativos, vamos somar e manter o sinal. Então, vai dar menos 8 sobre 2, que no caso é menos 4, né? Dividindo. Como eu falei, né? Não existe segmento negativo, né? Então, a gente vai eliminar esse menos 4 e a nossa resposta do x vai ser 1. Tudo bem, gente? Agora, vamos lá na figura novamente, tá? E aí, né? Como a gente viu, né? Que x é 1, a gente já pode descobrir qual é o valor desse aqui. 3 vezes x, quanto é que vai dar? Deu x igual a 1, tá, gente? O menos 4 a gente tirou, tá? Então, aqui vai ser 3. E aqui, gente? Aqui, ó, vai ser 3 mais 1. Então, agora aqui vai ser 4, tá? Então, agora a gente vai fazer
os segmentos, né, para achar o valor de y. Bem, o y é isso tudo aqui, ou seja, é esse pedaço mais esse pedaço, tá? Então, vou fazer esse pedaço todo, que é o y, sobre esse pedaço de cima que eu vou fazer. Ou pode fazer com o pedaço de baixo, mas eu quero fazer o pedaço de cima, que é o menor número, tá? Então, ficou esse pedaço maior com esse pedaço de cima, y sobre 3. Agora, eu vou ter que pegar esse pedaço todo aqui, tá? Que é o maior. Que no caso é 2 mais 4, que eu substituí x por 1 aqui. Então, 1 mais 3 dá 4. Então, 2 mais 4, 6. E como eu escolhi, né, o de baixo, esse valor 3, então agora eu vou ter que escolher o 2. Tem que prestar atenção nisso, que às vezes o aluno troca aqui, tá? Então, se eu escolhi o maior segmento, eu tenho que escolher o maior segmento primeiro, para ficar na fração em cima. E depois o menor, então você vai escolher o menor que esteja na mesma direção, né? 3 e 2 aqui. Eu não posso escolher 3 e lá na outra fração escolher 4. Se eu escolhi o de cima, eu vou ter que escolher o de cima dessa reta transversal aqui. Então, vamos lá. Multiplicação, né? Cruzada, 2y, né? É igual a 18. Y é igual a 18 sobre 2. Y deu 9. Tá? Então, tá aí a resposta. X deu mais 1 e Y deu menos 9. Agora, a gente vai para a nossa última. Essa última questão, também nós temos segmentos de retas paralelas, inclinadas mais para vertical do que para horizontal, né? Então, basta você virar a folha, se você tiver dificuldade, né? Você vira a folha, né? Que ele vai ficar desse jeito aqui. Bem, então, como a gente vai fazer essa questão? Nós temos x e y para calcular, para resolver, né? Então, a gente vai escolher qual que eu vou fazer primeiro. Vou fazer o x ou vou fazer o y? Eu vou escolher o x primeiro, tá? Então, eu vou fazer, né, o x e eu vou usar só a reta A, B e C para calcular o x. No caso, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, essas retas são transversais, né? Então, a gente vai encontrar primeiro o valor de x para depois encontrar o valor de y. Bem, o segmento que eu vou escolher tem que ser esse aqui, né? O x, né? E o x é esse segmento todo aqui, ó. Tudo isso aqui, tá? Então, do outro lado, eu também vou ter que escolher tudo isso aqui, tá? Então, desse lado vai ficar esse pedaço todo grande aqui, que é o x, sobre o 4. E do outro lado, o pedaço todo vai ser o somatório. 10 mais 8, 18, sobre 8. Vocês entenderam, gente? Então, o x é esse valor todo aqui. Então, eu tenho que escolher o valor todo daqui também, para ficar no numerador da fração, tá vendo? Depois eu escolhi o de baixo e aí eu vou escolher o de baixo para outra fração. Vamos multiplicar, cruzado, 8 vezes x, 8x. 4 vezes 18, 72. X é igual a 72 sobre 8. Fazendo a divisão aí, x é igual a 9. Muito bem. Ótimo. Agora, vamos lá. Agora, eu vou trabalhar com as retas, né? B, C e D. Bem, a gente observa aqui que as retas transversais, elas se cruzam, né? Elas se cruzam, né? Então, olha, essa reta aqui, ó, vamos ver aqui, essa reta aqui, ó, é a reta R, vou botar aqui, e essa aqui é a reta S. Então, vamos lá. Esse pedaço todo aqui, vamos lá, esse pedaço aqui, ele tá na mesma reta, esses dois pedaços. Então, quando eu vou fazer esse sobre esse, e depois esse sobre esse. Porque a gente não escolhe na mesma reta, né? A gente não escolhe na mesma reta porque tá cruzado aqui, né? O aluno não tem dúvida. Ele olha, ele acha que é o de cima com o de baixo, né? Então, a gente tem que observar que aqui as retas, elas estão se cruzando, né? Então, a gente tem que pegar a reta, os segmentos da mesma reta. Então, eu vou pegar o 8 e vou botar sobre o y,
para fazer aqui. 8 sobre o y igual ao 4 sobre 10, tá? Aí o pessoal sempre fala, né, uma dica, quando tiver cruzado, né, as retas, né, você vai fazer cruzado os segmentos, 8 sobre y, 4 sobre 10. Então, tem que prestar atenção o posicionamento da reta, tá? Então, aqui, y vezes 4, 4y, 8 vezes 10, 80. Então, y é igual a 80 sobre 4, dividindo, né? Y vai dar 20. Essa é a resposta, tá? Então, x igual a 9, y igual a 20, né? Então, a gente viu aqui, né, que a gente trabalhou primeiro com as 3 primeiras retas e fizemos esse sobre esse, porque as retas não estão cruzadas. Ah, mas elas estão chegando aqui, mas elas não se cruzam, elas vão se cruzar a partir daqui, desse ponto. Então, esse sobre esse e esse sobre esse, né? Que no caso aqui a gente fez o maior sobre o menor, o maior sobre o menor. E no caso, o de baixo, a gente usou, né, as retas B, C e D, que no caso as retas agora estão cruzadas. E aí a gente fez o cruzamento também dos números, né? 8 está para y, assim como 4 está para 10. E aí a gente achou o valor de y. Então, gente, nós chegamos ao fim da nossa aula do Teorema de Tales, onde nós vimos 4 exemplos, né? São básicos. A próxima aula do Teorema de Tales nós vamos fazer com triângulo, tá? Que é basicamente a mesma coisa. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Quem quiser deixar qualquer comentário, pode deixar que eu vou responder. Quem gostou pode curtir. Quem quiser inscrever no meu canal, eu agradeço. E até a próxima aula.